evangelista Mateus era um publicano cobrador de impostos. Sua profissão era muito mal vista, pois cobrava impostos dos judeus para o Império Romano. São Mateus estava na sua coletoria de imposto quando Jesus o chama para compor o grupo dos 12, os 12 apóstolos. São Mateus também era muito inteligente por ser cobrador de impostos e muito rico, pois cobrava os impostos e também ficava com uma parte dos impostos para ele. E ele deixa tudo para seguir Jesus. O evangelista Mateus então escreve o seu evangelho como testemunho de convivência com o próprio Jesus. A primeiro momento, o evangelho de Mateus foi escrito para os próprios judeus convertidos ao cristianismo. É claro que o evangelho é escrito para todos nós também hoje e para todos os cristãos. São Mateus começa o seu evangelho mostrando a genealogia de Jesus, ou seja, a origem. E mostra Jesus como o Emanuel, o Deus conosco. Na medida em que vamos lendo o evangelho, a gente vai conseguindo compreender este título, Deus conosco, ou seja, Deus está presente na pessoa de Jesus. O Evangelho de São Mateus, ele é dividido em 5 discursos, ou seja, 5 livrinhos, como a tradução da Bíblia Pastoral nos indica. No primeiro discurso, ou no primeiro livrinho do Evangelho de São Mateus, nos capítulos 3, 4, 5, 6 e 7, ele vai mostrar a justiça do reino, a chegada do reino. Em todo o seu evangelho, São Mateus vai citar reino de Deus ou reino dos céus por mais de 50 vezes. Nesta primeira parte, neste primeiro discurso, está incluso então as bem-aventuranças ou o sermão da montanha. No segundo discurso ou no segundo livrinho, a dinâmica do reino. Nos capítulos 8, 9 e 10, quando Jesus desce da montanha. No seu terceiro discurso, ou no terceiro livrinho, nos capítulos 11, 12 e 13, o mistério do reino, a oposição a Jesus, ou seja, está incluso então neste trecho o capítulo 13 das parábolas. No quarto discurso, ou no quarto livrinho, a igreja semente do reino. Os capítulos 14, 15, 16, 17 e 18. Então, a parte narrativa do seguimento de Jesus, ou seja, a igreja. São poucas as citações sobre igreja na palavra de Deus e também nos Santos Evangelhos. E São Mateus faz questão de citar a igreja. No quinto discurso, ou no quinto livrinho, a vinda definitiva do reino de Deus, nos capítulos 19, 20 e seguinte, até o capítulo 28. A vinda definitiva do reino de Deus, o reino de Deus é universal, é para todos. Todos estão incluídos no reino. Nesse último trecho, ou nesses últimos discursos, está incluso então os fins dos tempos, os últimos capítulos, sobretudo, o discurso profético, apocalíptico de São Mateus. É interessante o Evangelho de São Mateus. Como eu disse, E eu, diácono José Francisco, vejo alguns trechos que são centrais do Evangelho e muito importante. Vejo como um dos principais trechos do Evangelho o Sermão da Montanha ou as Bem-aventuranças, no capítulo 5, 6 e 7, quando Jesus sobe ao monte e vai falar com seus discípulos, com aqueles que o acompanham.
Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Na bem-aventurança número 8, felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, as bem-aventuranças, a primeira e a oitava, o reino dos céus é para os pobres em espíritos e os que são perseguidos por causa da justiça. As demais bem-aventuranças são promessas futuras. Um outro trecho do Evangelho que eu vejo com muita importância é nos discursos apocalípticos, dos capítulos 24 e 25, né? Os sermões proféticos e apocalípticos, sobretudo no capítulo 25, que tem aquela passagem da vinda do Filho de Deus. Quando o Filho de Deus vier em sua glória, ele vai separar as ovelhas dos cabritos, como fazem os pastores. As ovelhas vão à sua direita e os cabritos à esquerda. Aos que estão à sua direita, ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai. Eu estava com fome e você me deu de comer. Eu estava com sede e você me deu de beber. Eu estava doente e você cuidou de mim. Eu era estrangeiro e você me acolheu. Eu estava preso e você foi me visitar. Nu e me vestistes. E esses vão dizer: quando foi, Senhor, que te vimos com fome e com sede? Não é? Quando foi que fizemos tudo isso a ti? E ele vai dizer: todas as vezes que fizeste ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. E para os que estão à esquerda, afastai-vos de mim, maldito. Eu estava com fome e você não me deu de comer, eu estava com sede e você não me deu de beber. Eu estava doente e você não foi me visitar. Eu era peregrino e você não me acolheu, e você não me disse. Mas quando foi, Senhor, que deixamos de fazer tudo isso a ti? Todas as vezes que deixaste de fazer ao menor dos meus irmãos, foi a mim que deixastes de fazer. Ou seja, aqui está o centro da vida prática da palavra de Deus, sobretudo do Evangelho de São Mateus. Mas também uma terceira parte que eu acho muito importante do Evangelho é o último capítulo, né? O capítulo 28, o envio. Quando Jesus sobe aos céus na sua ascensão diante dos discípulos, ele envia os discípulos e também envia a todos nós. Nos últimos versículos, deste Evangelho, Jesus, ao subir ao céu, diz aos discípulos e a todos nós: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra, portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo.